Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu queria só fazer uma revisãozinha a respeito do conteúdo de protozoários. Os protozoários, eles são organismos unicelulares, então uma única célula é um ser vivo. E eles têm uma membrana que protege o DNA, por isso que eles são eucariontes. Todos os protozoários são eucariontes unicelulares. E eles estão inseridos no reino chamado protista. Nesse reino nós vamos ter também as algas, mas nós não vamos trabalhar com essas algas nesse ano, né? Ela vai ficar dos anos seguintes. E dentro dos protozoários existe uma classificação, né, que é de acordo com o sistema locomotor. Então existem os sarcodíneos, que vão utilizar os pés falsos, que são os pseudópodos, para se movimentarem. Então eles projetam o citoplasma, o líquido de dentro dessa célula, para a direção que eles querem, deformam a membrana, formando então pés falsos, por isso são chamados pseudópodos. E esses são os sarcodíneos, e o representante mais clássico dos sarcodíneos é a ameba. Depois nós temos os ciliados. Aí, como o próprio nome já diz, vai usar os cílios como órgão locomotor, né? Como sistema locomotor. Então, os cílios são muito pequenos e estão espalhados em grande quantidade na membrana desses seres vivos. O principal representante dos ciliados é o paramécio. E ele tem umas estruturas muito interessantes. E a principal, digamos assim, estrutura presente especificamente nele é a bomba, o vacúolo pulsátil, né? Que é uma bomba que pega a água que entra no seu interior e bombeia para fora. Então, ele é bem legal nesse aspecto. Em termos evolutivos, é uma grande novidade. Depois, nós vamos ter os flagelados. E ele vai usar, então, o flagelo para conseguir se locomover, sendo que pode ser um flagelo ou 2 flagelos por ser vivo, por indivíduo. E por fim, nós temos os esporozoários, que não vão apresentar nenhum tipo, né, eles não apresentam nenhum sistema locomotor. Eles não têm nenhuma estrutura que faz com que eles se movimentem, então eles são mais parados, ou então eles são parecidos como esporos, se encapsulam e ficam na coluna d'água e vão de acordo com a maré, com a corrente e assim por diante. Eles podem trazer para nós algumas doenças, que são as protozooses. E depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre essas doenças, ok? E só para lembrar também, uma coisa que é muito interessante, no caso, principalmente da ameba, é a forma como ela vai colocar o alimento para dentro, que é através da fagocitose ou pinocitose. A fagocitose é um processo em que a ameba ativamente direciona os seus pseudópodos, envolve o conteúdo alimentar e digere no seu interior. Então, ela faz uma fagocitose. Quando a ameba precisa apenas que uma partícula de água ou um conteúdo líquido entre por ela, aí ela vai projetar a membrana plasmática para dentro. Esse é o processo chamado pinocitose, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vê sobre as doenças causadas pelos protozoários.